Hoje a gente vai falar sobre Network Function Virtualization, ou NFV, que é um tópico bastante recente que surgiu por volta de 2012 e hoje é um importante assunto de pesquisa. Então, aqui é o roteiro da aula de hoje. A gente começa falando um pouquinho sobre funções de rede, Network Function em geral. E depois a gente passa para discutir o que é virtualização de função de redes. A gente vai falar também sobre os potenciais benefícios, desafios de pesquisa e, por último, um assunto bastante interessante que é o placement e o encadeamento de funções virtuais na rede. Bom, o que é uma função de rede? Tá? Então, a gente chama uma função de rede de qualquer dispositivo intermediário na rede, qualquer caixa intermediária. Por isso que o nome, às vezes, também, elas são chamadas de middle box. Então, uma função é qualquer caixa intermediária que faz alguma coisa além do comportamento normal da rede, que é encaminhar tráfego. Então, qualquer coisa além de encaminhar tráfego seria uma função adicional que a rede pode fazer. E ela faz essa função adicional no caminho entre um host de origem e um de destino. Tá? Bom, a gente sabe que as redes TCP/IP elas foram projetadas no início para elas serem fim a fim, onde todo o processamento pesado ele era feito nos end hosts, na origem e no destino. Eles que faziam as operações pesadas, as mais custosas. Mas, ao longo dos anos, necessidades fizeram com que funções adicionais fossem colocadas no caminho no caminho de conexão entre a origem e o destino. E essas funções adicionais que fazem alguma coisa além de encaminhar pacotes é o que a gente chama de network function. Tá? Então, existem vários exemplos de network functions hoje que a gente pode pensar, né, e que fazem diversas coisas. Por exemplo, firewall. Firewall é um tipo de network function porque ela funciona como uma funcionalidade que é colocada no caminho entre uma origem e destino e que faz alguma coisa que não é encaminhamento de pacotes. Então, ela se encaixa bem na definição de uma network function. E coincidentemente, ela faz exatamente o oposto, né, de encaminhar pacotes, porque a ideia do firewall ele é bloquear tráfego indesejado. Mas é um exemplo de network function. A gente tem vários outros, por exemplo, um load balancer. Então, a ideia de um load balancer é dividir a quantidade de tráfego que passa por uma parte da rede, dividir ela por diferentes caminhos ou para diferentes destinos, diferentes servidores de destino. Então, essa questão de load balancer é um outro tipo de função. E a gente tem várias outras que a gente pode imaginar, né? Eu posso pensar, por exemplo, num Intrusion Detection System, cujo objetivo é identificar eventos suspeitos na rede, acessos ou tipos de tráfego suspeitos, e notificar um operador de rede para que ele tome alguma ação. Eu posso pensar em dispositivos de caching para armazenar conteúdos populares na rede. Isso é um outro tipo de função. Eu posso pensar em NAT, por exemplo, que a gente já discutiu na disciplina. Eu posso pensar num One Optimizer. A ideia de um One Optimizer, né, de um Wide Area Network Optimizer, é fazer a compressão e descompressão de tráfego em certos links que podem ser, por exemplo, muito custosos para trafegar um grande volume de tráfego. Então, eu posso ter middle boxes ou funções de rede nas extremidades desse link para fazer a compressão e a descompressão de tráfego. Eu posso ter vários tipos de monitoramento, enfim, eu posso ter uma ampla gama de funções na rede. Tá? Então, hoje em dia elas são fundamentais para a operação, para o funcionamento correto da rede. Tá? Então, eu tenho desde funções de rede que vão de questões relacionadas à segurança até funções de rede que estão lidando com escalabilidade ou com performance da rede. Isso não era assim há 30 anos atrás, mas hoje em dia elas se tornaram extremamente populares. Tá? Então, para mostrar um exemplo de como essas funções de rede elas estão no nosso dia a dia, até quando eu faço algo simples, como, por exemplo, acessar uma página do Google,
eu estou passando por várias funções de rede. Então, eu vou exemplificar aqui algumas funções pelas quais, o nosso tráfego pode estar sujeito quando eu faço algo simples como uma consulta no Google. Então, por exemplo, é sabido que eu tenho um NAT, né, um Network Address Translator, que roda no meu modem, né, no meu roteador. Então, isso é uma função bastante comum, né? Ela roda num roteador doméstico, ela tem o papel de traduzir um endereço IP local inválido interno da minha rede para um endereço que pode ser reconhecido externamente. Provavelmente no meu modem, no meu roteador, eu posso ter um firewall também, então eu tenho a opção de configurar no meu próprio modem da minha operadora um firewall que eu posso definir as regras que eu quero para possivelmente proteger a minha rede local. Muitas vezes existe caching também, então é interesse dos ISPs, por exemplo, que eles têm em suas premissas mecanismos de caching, porque eles querem reduzir a quantidade de tráfego que passa pelas redes e assim maximizar o ganho deles. Possivelmente o meu tráfego vai passar por One Optimizers, que eu mencionei antes, que vão fazer, por exemplo, a compressão e a descompressão do tráfego que passam por alguns links, especialmente quando é muito custoso trafegar tráfego em links particulares. E o Google, certamente, ele possui vários data centers espalhados pelo mundo, então o uso de load balancers é bem comum nesse tipo de situação, onde eu quero dividir a quantidade de tráfego que chega nos data centers para eu quero mandar o tráfego para um data center talvez menos carregado ou para algum data center que esteja mais próximo geograficamente da onde a requisição está vindo. Então, empresas como o Google, que tem data centers espalhados pelo globo, isso é muito comum. Tá? É muito comum eu fazer esse tipo de balanceamento. E então, com isso, a gente consegue ter uma ideia, um exemplo simples de como essas network functions hoje elas são necessárias e se fazem presente nas nossas vidas. Tá? Teve uma pesquisa bastante interessante da Justin Sherry e ela estudou, então, qual era a quantidade ou a proporção de middle boxes ou de network functions em redes de larga escala, redes corporativas e de larga escala. E ela investigou, então, qual era a proporção de network functions gerais e dispositivos de roteamento e encadeamento, de roteamento e de encaminhamento, né? Esses dispositivos tradicionais. Então, qual era a proporção entre essas funções não convencionais para aqueles dispositivos que simplesmente só fazem o encaminhamento de pacotes na rede, que é basicamente a função base, né? A função básica. E, bom, aqui é um pequeno quiz, então, com algumas opções, por exemplo. Então, a opção A, dentre o conjunto de dispositivos de uma empresa, 10% fazem alguma função de rede não tradicional e os outros 90% fazem encaminhamento e roteamento. Opção B, 25% fazem alguma função de rede não tradicional e 75% fazem encaminhamento. E por aí vai, né? São essas questões. Então, isso é uma questão interessante de perguntar em aula e ter uma discussão sobre o que o pessoal acha, mas a resposta para esse estudo é que 50% dos dispositivos de rede de uma empresa fazem funções de rede como essas que a gente estava discutindo. E os outros 50% fazem o papel básico, que é encadeamento que é encaminhamento e roteamento. Tá? Bom, qual é o problema disso? Qual é o problema de uma empresa, especialmente grandes empresas com grandes infraestruturas de TI e um parque tecnológico grande, qual o problema delas terem essa quantidade tão grande de funções de rede? Bom, primeiro, esses dispositivos são dispositivos caros. Tá? Eu tenho um custo de aquisição desse dispositivo, e isso pode ser várias dezenas de milhares de dólares, e eu tenho o custo de manutenção desses dispositivos. Tá?
e manutenção e gerenciamento, porque existe uma instalação física de um dispositivo que fica em algum local, em particular da minha rede, com cabos conectados, então tem um custo grande de gerenciamento. Um outro ponto não ideal dessa realidade é que eles não podem ser facilmente escalados, né, tanto para cima como para baixo, conforme demanda. Então, por exemplo, se eu tiver uma demanda flutuante de tráfego ou de carga na minha rede, eu não consigo simplesmente deixar o meu firewall mais potente ou menos potente. Ele é aquele dispositivo físico que eu comprei. Tá? Então, talvez eu até consiga instalar um pouco mais de memória no firewall para acomodar uma demanda maior, mas se ele não conseguir dar conta da demanda, eu provavelmente vou ter que comprar um outro e instalar no lugar do meu firewall antigo. E um outro ponto é que eles não são flexíveis a ponto de eu poder incluir novas funcionalidades, né? A menos que eu compre um novo, né? Mas a ideia é que esses dispositivos, a cada ano eu tenho um modelo novo e o dispositivo do ano passado ele não é tão bom quanto o dispositivo desse ano. E se eu quiser uma nova funcionalidade, eu vou precisar, então, comprar um novo dispositivo. Então, no caso aqui do meu exemplo, seria um novo firewall e gastar mais algumas dezenas de milhares de dólares, que é o custo aquele de aquisição que a gente estava falando, né? E o ponto é, tem algo que a gente possa fazer a respeito disso? Então, como é que a gente resolve esse problema? E a resposta para isso, então, que os pesquisadores chegaram a essa conclusão, é que eu preciso, então, de algo chamado de Network Function Virtualization, ou virtualização de funções de rede. Tá? Bom, a ideia de NFV, de Network Function Virtualization, é que ela foi proposta em 2012, por volta de 2012, pelo ETSI. O ETSI é um consórcio de padronização, né, de standardization europeu. E a ideia básica do ETSI era propor um sistema onde tu pudesse mover essas middle boxes físicas e que executavam num hardware específico e dedicado para um software que poderia rodar como uma máquina virtual num hardware de commodity, né, num hardware tradicional. Então, eu deixava de ter aquela função no hardware especializado e caro e portava ela para uma máquina virtual que eu poderia rodar num servidor tradicional, por exemplo. Tá? E esse white paper aqui de 2012 foi o ponto de partida para os estudos nisso que se tornou agora uma importante área de pesquisa. Tá? Então, a ideia é bastante simples, tá? É bastante intuitiva. Eu quero, em vez de ter esses vários dispositivos especializados na minha rede, cada uma com uma função específica e que provavelmente eu gastei dezenas de milhares de dólares, eu quero, ao invés disso, ter um conjunto de servidores ou de dispositivos de armazenamento ou de switches genéricos, e eu quero mover esses dispositivos físicos, ao invés de ter eles, eu quero ter um conjunto de máquinas virtuais, tá? De máquinas virtuais, todos definidos em software, e que eles são gerenciados por um hipervisor, por um hypervisor, que vai muito similar à ideia de um hypervisor que eu tenho no meu computador, por exemplo, onde eu posso ter múltiplas máquinas virtuais compartilhando o mesmo hardware. Aqui eu quero ter múltiplas funções virtuais compartilhando o mesmo hardware genérico aqui, né, com diferentes tipos de hardware, mas é um hardware genérico, gerenciados por um hypervisor. E possivelmente, claro, vou precisar de algum tipo de orquestração ou de automação, um software que seria responsável por fazer esse gerenciamento desses artefatos de software, desses artefatos virtuais. E com isso eu me livro então dos dispositivos físicos, né? Claro que essa imagem aqui é bastante simplificada, né? Eu estou omitindo diversos dos detalhes e tem muitas outras questões que estão envolvidas aqui. Então, como é que eu vou, por exemplo, definir a ordem pela qual o tráfego passa por essas funções, né? Então, se o meu tráfego tinha que passar pelo NAT, daí pelo firewall, daí pelo caching, como é que eu vou definir essa ordem dessas funções? Então, eu certamente omiti vários dos detalhes aqui, mas a gente vai falar sobre alguns desses tópicos ainda na aula de hoje. Tá?
Antes de entrar num aspecto mais técnico, eu queria só refletir um pouquinho sobre os possíveis benefícios da Network Function Virtualization, né? Então, possivelmente alguns deles já estão claros para vocês nesse momento, né? O que ela traz de bom, então, para uma rede, mas eu vou citar eles agora um a um, né? Então, o primeiro deles é certamente a redução do CAPEX, né? O CAPEX é Capital Expenditure. Então, é o gasto que tu tem com capital, né? O gasto que tu tem para adquirir um dispositivo físico, né, na tua rede, né? Então, eu quero uma determinada função, eu vou ter um gasto para isso. E certamente o gasto que tu vai ter com esses dispositivos virtualizados, ele é consideravelmente menor do que eu comprar um hardware especializado para isso. Então, a empresa vai gastar menos dinheiro, tá, para comprar esse hardware. Um outro benefício, claro, é a possibilidade de eu ter uma maior escalabilidade das minhas funções. Então, por exemplo, eu poderia alocar mais CPU ou mais memória para um firewall para ele poder acomodar uma demanda maior de tráfego. Então, isso é muito similar ao que eu faço com uma VM, né? Eu tenho uma VM rodando, eu posso simplesmente alocar mais memória, mais CPUs, e ela vai conseguir lidar, essa VM vai conseguir lidar com uma carga maior. A mesma coisa eu posso fazer agora com as minhas funções virtuais. Um outro tópico que muitas pessoas consideram uma importante questão de pesquisa é reduzir os custos com consumo de energia. Então, o argumento aqui seria que no momento que tu roda as tuas funções virtuais em servidores de grande porte, servidores genéricos, tu poderia consolidar, né? Poderia consolidar essas VMs num conjunto, num subconjunto de servidores genéricos. E possivelmente, se tu tiver um cluster, por exemplo, tu poderia desligar ou ligar algumas partes do cluster sob demanda, conforme tu precisar alocar mais recursos. E daí, com essa consolidação, tu conseguiria, então, reduzir os custos de energia. Então, isso é uma área de pesquisa bastante interessante também. Um outro ponto é a questão do deployment, né, seria a implantação remota desses dispositivos, né? Então, ao invés de agora eu ter que levar fisicamente um dispositivo para uma parte da minha rede, instalar ele numa sala e ligar cabos, agora eu posso simplesmente adicionar ou remover um artefato de software, uma VM. Né? Então, eu posso disparar uma VM quando eu preciso e eu posso remover ela quando eu não preciso mais. Não tem mais essas ligações cabeadas, por exemplo, que aumentariam, então, os custos de operação da rede, né, de manutenção. Uma outra questão interessante é a possibilidade de migração, né? Então, migração, por exemplo, numa situação onde eu tenho interrupção do serviço, eu poderia pensar que, de repente, parte da minha rede não está mais operacional, mas eu tinha um firewall naquela parte. E agora, então, eu quero executar essa função, que era executada numa determinada parte da rede, eu vou rotear meu tráfego para contornar essa parte da rede que não está mais funcionando, e eu vou migrar o meu firewall para uma outra parte da rede onde ele vai estar ativo e processando o tráfego que passa. Ou então, por exemplo, eu tinha a minha função virtual rodando num servidor e esse servidor agora ficou inoperante porque teve uma queda de energia naquela parte da rede ou tive algum problema, eu poderia mover as minhas funções para um outro servidor e deixá-las rodando lá. Então, são vários aspectos interessantes. E, por último, eu tenho a questão de um open market. E aqui eu quero fazer um link com o que eu mencionei na aula passada, quando a gente estava discutindo SDN, Software Defined Networking, que era aquela questão de inovação, né? Eu tendo um open market, eu estou mais propenso ao surgimento de ideias inovadoras na minha rede. Eu não dependo mais daqueles grandes players que seriam aqueles fabricantes tradicionais de equipamentos de rede. No momento que eu posso agora fazer várias coisas interessantes em software, eu abro o mercado para que outros possam participar e ter ideias novas e, com isso, gerar mais conhecimento, gerar mais novas ideias e novas tecnologias. Eu queria fazer uma menção aqui a um projeto de pesquisa
que nós tínhamos aqui na URGS, que eu participava, e que justamente tem tudo a ver com esse último ponto de Open Market, que o nome do projeto se chamava GTFend. E a ideia do GTFend era fornecer um marketplace para Network Function Virtualization. Então, hoje a gente sabe que a gente tem um marketplace para, por exemplo, dispositivos móveis. Então, a Apple tem o marketplace dela, que é a App Store, né, para eu poder instalar aplicativos num iOS. O Google tem o marketplace dele para rodar dispositivos no telefone Android, que é o Google Play. E o ponto é, não existe ou não existia nada assim para funções de rede. E a gente, com esse projeto, a gente vislumbrou a criação de um marketplace para que você pudesse adquirir funções de rede e instalar elas na tua rede, como se elas fossem artefatos de software que eu instalo no meu celular. Então, esse marketplace era todo um ecossistema, né? Então, aqui eu tenho uma visão do usuário como um consumidor. Daí, na visão consumidor, ele pode adquirir funções como um DHCP, um DNS, um NAT, por um certo preço, e adquirir ela e simplesmente baixar o software, ou registrar a infraestrutura computacional do usuário e fazer, além da aquisição, a instalação da função via controles remotos, a instalação da função na própria rede do usuário, do consumidor. Essa aqui é a visão do consumidor, havia também a visão do desenvolvedor, né, do developer, que seria aquele usuário do sistema que ele está criando funções e ele quer disponibilizar. Então, a gente está criando um mercado para isso, para que o usuário ele possa também desenvolver funções, da mesma forma que eu posso desenvolver uma função para o iOS e disponibilizar ela na App Store. Um usuário ele poderia criar uma função bacana, inteligente, interessante, inédita e publicar ela nesse marketplace para que outros usuários pudessem comprar depois. E, claro, foi feito todo um estudo de como uma marketplace funciona hoje em dia, né? Eu não posso publicar qualquer coisa na App Store, né? A aplicação que eu disponibilizo lá passa por um processo de validação. Então, a gente também tinha o papel aqui do consumidor, do desenvolvedor e do validador, né? Que era a pessoa que ia verificar se essa VNF atende certos requisitos. Daí, então, eu até convido vocês a olharem a página do projeto, né, gtfend.info.br, que tem alguns detalhes, então, de como funcionava essa plataforma. Aqui tem alguns exemplos de funcionalidades, né, Firewall e DNS, né, então a gente tem vários tipos de DNS, por exemplo, IP tables, né, fazer uma espécie de um firewall. E na página tem questões de publicações, né? Tem do time que participou do projeto. Então, esse projeto era coordenado por mim, em conjunto com um colega da Federal de Santa Maria. Então, eu acho que é um projeto que ilustra bem o potencial de NFV. Tá? Esse projeto teve duração de 2 anos e meio. A gente tinha a opção de fazer uma startup a partir dele, mas a ideia acabou não evoluindo por causa também de outros compromissos, mas é algo bastante interessante. Bom, vou fechar o parênteses aqui, voltando agora para a aula. O que eu queria mostrar com isso, com essa ideia de open market, é que a ideia de NFV ela não ficou confinada na academia, como muitas vezes acontece. Surgem ideias bastante interessantes, mas ficam só na universidade. Na verdade, o que aconteceu é que várias empresas entenderam esse potencial dessa tecnologia e abraçaram esse conceito. Tá? Então, especialmente diversas operadoras de telefonia, como AT&T, como Orange, como Vodafone, essas operadoras elas viram esse potencial e hoje a indústria tem um grande suporte por trás dessa tecnologia, dessas ideias. Então, a ideia de NFV, que também se encaixa com toda aquela questão de virtualização de redes que a gente discutiu na última aula, de 5G, de eu poder instanciar algo virtualizado sobre um substrato físico, isso está tudo muito relacionado e
Bom, e é o futuro, e é o que vai acontecer nos próximos anos. Tá? Bom, para isso se tornar realidade no dia a dia, no nosso dia a dia mesmo, essas funções virtuais estarem popularizadas, há uma série de desafios de pesquisa. Tá? Eu não vou entrar aqui em detalhes desses desafios, tá? Mas diversas questões relacionadas, por exemplo, ao gerenciamento e orquestração, que é eu poder atender demandas dinâmicas e reconfigurar minha rede sob demanda. Então, isso é bastante importante. A questão de eficiência energética, por exemplo, eu poder consolidar minhas funções num subconjunto de servidores e possivelmente otimizar a ligação ou ligar ou desligar servidores ou partes do meu cluster sob demanda para atender uma carga maior ou menor e, com isso, economizar energia. Tem a questão de performance, de desempenho. E isso é um tópico à parte, tá? Toda uma linha de pesquisa à parte, que é o fato de que uma função virtualizada ela deveria ter uma performance, um desempenho equivalente a uma função tradicional, no middle box tradicional da rede. Só que isso é bastante difícil de atingir. E existem várias pesquisas nesse assunto em utilizar, por exemplo, paralelização em múltiplos cores, ou utilizar FPGA para acelerar a performance de VNF. Eu mesmo tenho pesquisas com outros colegas do INF, eu tenho pesquisas nessa área para acelerar a performance de NFV. Posso até indicar leituras adicionais nesse assunto para quem tiver interesse, mas é uma área de pesquisa muito forte. Um outro ponto, alocação de recursos. Né? Então, eu tenho, possivelmente eu vou ter diversos pontos da rede com esses servidores onde eu posso alocar VNFs e a pergunta é, onde que eu vou alocar eles? E eu vou conseguir alocar eles em locais que atendem as minhas demandas. Então, esse é um ponto de pesquisa interessante também. E daí também vai toda uma área sobre segurança, privacidade. Eu vou conseguir isolar as minhas funções para evitar que o tráfego, por exemplo, que está passando por uma função, possa vazar para outra função. Então, como que essas questões de segurança funcionam? Então, certamente, são vários tópicos de pesquisa. Isso é um assunto a ser desenvolvido assim, em nível de pós-graduação, tá? E cada um desses tópicos seria uma tese por si só, mas de uma forma bastante resumida, esse artigo aqui, que é um artigo de 2016, mas ele ainda é bastante recente, ele discute sobre esses desafios de pesquisa. Então, é uma leitura recomendada para quem tem interesse nessas questões. Tá? Eu queria focar agora um pouco mais de detalhamento em como que essa mágica acontece, como que essa questão de eu poder alocar essas funções na minha rede, elas começarem a funcionar, como é que isso acontece de uma forma um pouquinho mais detalhada. Então, considera, por exemplo, essa topologia aqui bastante simplificada. Ela tem 4 switches, né, eles estão destacados aqui. Eu tenho algumas ligações físicas, né, nesses links pretos aqui, essas ligações físicas entre os meus switches que formam a minha topologia da rede. Eu tenho também um conjunto de nuvens, tá? Essas nuvens A, B e C. Essas seriam os meus endpoints de interesse aqui na minha rede. Outra coisa que eu tenho o que são chamados de POPs, tá? POPs são os Points of Presence. A ideia de um POP é ser um lugar onde eu posso instanciar uma função virtualizada. Tá? Então, eu posso instalar minha função virtualizada em algum local onde eu tenha um hardware de commodity e um hypervisor. Tá? Então, nesse meu diagrama, eu tenho 2 POPs, 2 Points of Presence. Tá? São potenciais candidatos para armazenar as minhas funções quando elas estiverem rodando. Tá? E eu tenho também um catálogo de funções virtuais. Por exemplo, eu posso ter um firewall, eu posso ter um load balancer, por exemplo, eu posso ter um DPI, um Deep Packet Inspection, que é uma inspeção profunda de pacotes, que é um outro tipo de VNF que eu posso ter na minha rede para analisar o tráfego. Enfim, eu posso ter um catálogo de funções aqui. Inclusive, esse catálogo de funções ele pode ser fornecido pelo próprio um marketplace como aquele que eu discuti antes. Tá? Então,
Eu posso ter um marketplace que me oferece um conjunto de funções e eu posso querer utilizar elas. Então, tendo isso, desse lado direito da figura aqui, eu vou especificar as demandas que eu posso ter. Tá? E essas demandas, elas têm um nome. Elas se chamam Service Function Chain Requests. Tá? São possíveis requisições de funcionalidades que eu posso querer ter na minha rede. Uma outra forma de chamar essas Service Function Chain Requests é chamar isso de políticas. Então, eu posso ter uma política, por exemplo, que diz que todo o tráfego que sai do endpoint A e vai para o endpoint B, ele precisa passar por uma função de firewall. Tá? Isso pode ser uma política. Tá? Uma política da minha rede que o administrador resolveu definir. Uma outra política possível seria o tráfego que sai do endpoint C, ele precisa passar por um firewall, daí por um load balancer, e esse load balancer vai mandar parte do tráfego para o endpoint A e parte do tráfego para o endpoint B. Tá? Então, é uma outra política. Então, essas políticas, elas são definidas nisso que é chamado Service Function Chain Requests. Né? O chain aqui é um encadeamento, né? Então, eu estou fazendo um encadeamento de funções. Então, uma requisição para eu poder encadear funções. E essas requests, essas políticas, elas também especificam, por exemplo, a quantidade de tráfego. Então, eu preciso satisfazer essa política esperando que a minha função ela vai ter como entrada, por exemplo, até 50 megabits por segundo de tráfego. E vai gerar, então, até 50 megabits de tráfego, 50 megabits por segundo de tráfego. E, além dessa requisição em termos de throughput, eu posso ter requisição também, por exemplo, ela precisa de 10 PU, seria Processing Units, né? 10 unidades de processamento. Eu poderia singularmente dizer que ela precisa de 4 GB de memória. Enfim, eu definia os meus requisitos. Tá? Eu especifico a quantidade de tráfego que ela tem que lidar e a quantidade de recursos computacionais que ela vai precisar para executar. Tá? E essas especificações que eu tenho aqui são as minhas requests ou as minhas políticas, tanto faz o nome que a gente usar. Então tá. Então, dado que eu tenho essa minha infraestrutura do lado esquerdo, e dado que eu tenho essas minhas requisições do lado direito, o que falta agora? Bom, o que falta é eu, primeiramente, alocar as funções, né? E eu sei que eu posso alocar as funções nesses POPs, né? Eu tenho os meus Points of Presence, são os lugares candidatos para alocar funções. Então, esse é o primeiro problema que eu preciso lidar. E um outro problema é como que eu vou fazer o encadeamento entre elas. Como é que eu vou garantir que o tráfego que sai de A passa pelo firewall e daí vai para B? Como é que eu vou fazer essas garantias na minha rede? Tá? Então, como é que eu vou programar o encaminhamento dos pacotes para que esse encaminhamento de pacotes ele atenda essa política, essa requisição, esses requisitos? Tá? Bom, a gente sabe que eu consigo, a ideia dos POPs é eu poder alocar as minhas funções. Né? Então, eu consigo alocar as minhas funções virtualizadas nos POPs. Né? E eu também preciso atender certos requisitos, tanto requisitos físicos desses POPs, como tolerâncias de latência, por exemplo. Então, os meus POPs, certamente eles vão ter limitações físicas, né? Então, esse POP teria 120 Processing Units. Esse aqui também teria 120 Processing Units. Eu poderia especificar isso em termos de memória também, por exemplo. Então, os meus POPs, eles têm essas características físicas. Então, eu preciso atender a essas limitações dos POPs, mas eu também preciso lidar com as tolerâncias de latência. Né? Eu não posso criar um encadeamento, por exemplo, que vai me gerar uma latência muito grande. Tá? Então, sabendo disso, eu posso alocar
as minhas funções virtualizadas nesses POPs, e eu preciso garantir os encadeamentos. Então, eu sei que, por exemplo, para atender essa política, eu preciso garantir que todo o tráfego que sai de A para B, ele passa por um firewall. Então, se eu aloquei o meu firewall nesse POP, eu posso fazer um encadeamento onde todo o tráfego que sai de A, ele passa por esse firewall e ele é encaminhado para esse switch, para então chegar no endpoint B. Tá? Então, com isso eu atendi esse requisito de encaminhamento. Eu posso pensar também no caso da segunda política, né? Da segunda política, onde todo o tráfego que sai de C, ele primeiro tem que passar por um firewall. Então, o tráfego sai de C, ele vem aqui e passa pelo firewall, mas depois ele tem que passar por um load balancer. Então, esse tráfego que passou pelo firewall, ele segue para onde o load balancer está alocado e ele vem no load balancer. E depois que ele passa pelo load balancer, parte desse tráfego vai para A e parte desse tráfego vai para B. Então, uma vez que ele passou pelo load balancer, ele segue e parte vai para A e parte vai para B. Bom, isso ilustra essa noção de placement, que é alocar as VNFs nos POPs, sujeito a algumas restrições, né, algumas limitações do POP, e a questão do encadeamento, que é o encaminhar o tráfego de forma que ele passe por esses requisitos. Tem uma série de detalhes, por exemplo, eu poderia pensar numa única instância do firewall tratando tanto essa política como essa política. Isso é possível. Isso é possível. Ou eu poderia ter duas instâncias. Eu poderia também migrar funções se o POP conseguir atender os requisitos. Tá? Então, o POP atendendo os requisitos, eu poderia, de repente, migrar uma função e ter uma consolidação de funções do mesmo POP, para eu evitar ter que ficar passando o meu tráfego de pontos da rede. Então, aqui são vários detalhes que são tópicos de pesquisa bastante interessantes, mas que eu não vou entrar em muito detalhe agora. Mas seria, por exemplo, então, compartilhar funções entre duas políticas, elas poderiam usar o mesmo firewall ou usar firewalls diferentes, se o POP conseguir acomodar, e possivelmente consolidar ou migrar funções para um único POP para que elas fiquem, então, consolidadas e, por exemplo, um POP que não está sendo utilizado, ele poderia ser desligado justamente para fazer aquela questão de economia de energia que a gente discutiu agora há pouco. Mas a mensagem que eu quero deixar é a seguinte, esse tipo de alocação é algo bastante difícil de fazer. Eu não posso esperar que o operador de rede ele vai pegar uma caderneta e vai fazer contas para ver se ele consegue alocar uma VNF naquele POP ou se ele consegue fazer o encaminhamento do tráfego sujeito a alguma restrição de latência. Então, isso é muito difícil de se fazer manualmente. Então, se é algo difícil de fazer manualmente, como que a gente faz, então, isso na prática? Tá? E o que acontece é que esse tipo de placement e chaining, ele é feito através de modelos e algoritmos de otimização. Tá? Então, o que acontece é que eu posso modelar tanto a minha infraestrutura de rede como as minhas requisições de SFCs, de Service Function Chains. Eu modelo elas como grafos e eu aplico técnicas de otimização para fazer esse placement e esse chaining. Tá? E geralmente a ideia de um modelo de otimização é tentar, por exemplo, maximizar ou minimizar um determinado objetivo. Por exemplo, eu quero minimizar a latência entre as diferentes VNFs. Ou quero maximizar a concentração de VNFs num único POP. Então, eu quero maximizar ou minimizar um objetivo sujeito a uma série de constraints, a uma série de restrições. Por exemplo, eu vou ter as limitações físicas dos POPs, em termos de memória, CPU, eu vou ter também as limitações físicas dos links, as latências dos links, eu vou ter a capacidade de banda de cada link. Tá? Então, isso seria um modelo de otimização. Tá? Então, existem modelos como IOLP, né?
que é o Integer Linear Programming, que são modelos de otimização, mas eu posso ter também uma série de heurísticas. Tá? A ideia de um modelo de otimização é que o modelo ótimo, como um ILP, ele só é computacionalmente interessante para problemas de uma escala menor. Quando a minha rede passa a ser muito grande e eu tenho muitas VNFs e muitos POPs e muitos switches, esse tipo de modelagem não escala. Então, para esses casos, eu tenho uma série de heurísticas que eu posso utilizar para, não de uma forma ótima, mas de uma forma quase ótima, tentar achar uma alocação e um encadeamento num tempo muito menor do que um algoritmo de ILP levaria. Tá? E esse é um tópico muito popular de pesquisa. Tá? Eu deixo aqui uma referência para estudo posterior, se alguém tiver interesse, mas um tópico muito popular de pesquisa e bastante interessante também. Certo, eu estou me encaminhando para o final. O último slide que eu queria discutir é que certamente a rede não é estática. Então, mesmo que eu tenha feito toda a minha alocação ótima e a minha distribuição das VNFs e o encadeamento delas na minha rede, a rede não é estática e coisas vão acontecer. Por exemplo, links podem falhar, eu talvez tenha uma demanda não prevista de tráfego, então o tráfego ele pode flutuar num POP e talvez eu sobrecarregue aquele POP porque eu tinha instanciado, por exemplo, uma VNF que tinha uma previsão de volume de tráfego e devido à flutuação de tráfego chegou a um volume muito maior que comprometeu então o funcionamento. Aqui eu tenho um exemplo de um link que falhou, por exemplo, eu estava encaminhando o tráfego, vi esse link falhou. Então, essas coisas vão acontecer, porque aqui está aqui, né? A rede é um living system, né? Então é dinâmico, não é nada estático. Então, eu preciso de mecanismos de orquestração para isso. Eu preciso, por exemplo, poder mover VNFs de um lugar para outro. Tá? Eu preciso, por exemplo, substituir uma VNF, vou tirar ela da rede e vou botar uma VNF nova para rodar. Eu preciso, por exemplo, mudar o encadeamento. Então, se meu tráfego que vinha daqui e utilizava esse link que falhou, eu não quero que ele vá para cá, eu quero que o meu tráfego vá para outra parte da rede. Tá? E essas questões, então, elas estão ligadas à orquestração, que também é um tópico de pesquisa bastante interessante. Eu tenho alunos trabalhando com isso a nível de pós-graduação e que certamente não cabem nessa aula de hoje, mas é algo bastante que eu queria chamar atenção, que é bastante interessante, porque a rede, o problema não acaba com aquela otimização e alocação perfeita dos recursos na rede. Isso precisa ser feito constantemente porque coisas ruins vão acontecer na rede. Inclusive, eu queria chamar atenção para que o próprio encadeamento de tráfego, né, a gente pode chamar também de traffic steering, né, o encadeamento de tráfego pela rede, isso pode ser feito facilmente usando estratégias como aquelas que a gente viu na aula passada. Por exemplo, usar SDN e OpenFlow para que um controlador SDN ele configure as tabelas de roteamento do switch, para que essa tabela de roteamento aqui saiba que ao invés de encaminhar o tráfego para cá, ela tem que ser reconfigurada para encaminhar o tráfego para outro ponto da rede. Tá? Então, essa noção disso que a gente está vendo hoje, ela é extremamente complementar aos assuntos que a gente viu na aula passada sobre SDN e sobre a configuração das tabelas, né, as flow tables que os switches armazenam, e eu poder facilmente reconfigurar as flow tables, isso é muito importante, então, para orquestração e para o próprio encadeamento das VNFs. Né? Eu vou conseguir definir o encadeamento de VNFs mais facilmente configurando essas flow tables via o controlador. Bom, esse era o assunto da aula de hoje. O próximo tópico vai ser P4, e a ideia do P4 ele vai ser ainda mais complementar a isso que a gente está vendo, só que a ideia do P4 é eu vir aqui dentro do switch e reprogramar o comportamento do switch, para que eu reprograme ele aqui dentro, a forma
como ele processa os pacotes que passam por ele. Tá? Isso é complementar a SDN, porque em SDN eu programo a flow table, né? Eu consigo configurar como os pacotes são encaminhados pela flow table. E no P4, que é o assunto da próxima aula, eu vou deixar aqui anotado, a gente vai configurar, a gente vai reprogramar o switch usando uma linguagem que é o nome da linguagem se chama P4. Tá? E esse aqui é o material da aula de hoje e eu encerro.